Estamos com mais um episódio do Família Direto ao Ponto, um oferecimento aqui do Ministério Lar e Família do UNASP em Hortolândia. Eu sou o Paulo e estou mais uma vez com a professora Ana Kelly. E agora nós vamos tratar um pouquinho sobre tédio na adolescência. Se você viu o nosso último programa, nós falamos algumas temáticas práticas para você fazer um planejamento na sua família. Se você já fez, meus parabéns. Seu filho já tem menos tédio durante essa semana. Se não, não vai adiantar muito a gente ficar falando, você tem que fazer o que a gente está falando também e testar se a gente está certo ou não. Testa aí. Tédio na adolescente, porque todo adolescente está entediado. E essa geração tem mais tédio ainda porque eles têm muitos estímulos. Tem estímulos de celular, de muitas coisas. Como que a gente trata esse assunto? Por que eles têm tanto tédio? Como é que a gente pode ajudar eles como pais? Olha, tem um bocado de teorias a respeito de tédio. Existem aqueles que defendem no comportamento animal de que tédio é uma coisa inevitável que até macaco tem. Mas existem também aqueles que defendem que o tédio ele é causado por uma desestrutura do que fazer. Bom, trabalhando entre essas linhas, o importante é que a gente precisa ver onde é que está a raiz disso aí. O adolescente, ele ainda não está certo de qual vai ser o lugar dele no mundo, nem como é que ele vai fazer funcionar a própria vida, e nem qual é a utilidade que ele tem para os outros. E quanto mais isso fica distante do olhar dele, mais tédio ele tem. Então, primeira dica prática, é preciso, por mais que eles resistam, é preciso que ele seja útil em casa. Que ele seja útil para a família. Às vezes, acompanhar a avó durante uma vez durante a semana, às vezes acompanhar com atividades práticas, vai fazer com que ele perceba que, de fato, ele é extremamente necessário dentro de casa. Mas a raiz é um pouco mais embaixo, olha só. Ele olha para frente, sente preguiça, sente tédio. Você pode olhar para o adolescente e falar assim, eu não sei por que ele está com tédio, ele tem um monte de coisa para fazer, tem que ler livro, tem que fazer tarefa, tem que ajudar em casa. Eu não entendo por que ele tem tédio. A verdade é que ele ainda não consegue concatenar as coisas que ele tem que fazer com aquilo que ele tem que obter. Então, nesse caso, a gente, como pais, a gente empresta o nosso olhar para eles. Mas ele ainda não consegue ver o mundo como a gente vê. É por isso que a gente entra em algumas crises, porque o pai ele não sabe se trabalha, ele se vê num falso dilema. Eu trabalho na autoridade ou eu trabalho na conscientização? Isso é um falso dilema. Sim. Você trabalha nos dois. Sim. Agora, tem um erro. Eu não posso trabalhar os dois ao mesmo tempo, porque vai dar uma confusão danada. Então, vou dar um exemplo aqui. O guri adolescente, ele não tem muito cuidado com o higiene. E aí, como é que faz? Então, você olha assim, você vê que o quarto dele é uma zona. E aí a regra é, bicho, é o seguinte, você vai ter que arrumar esse quarto. E aí você ainda coloca os limites e as consequências. É o seguinte, cara, tudo bem, você tem o seu horário, você tem o seu horário de sair, mas você vai sair quando o seu quarto estiver arrumado. Nessa hora, você está trabalhando no curto prazo, porque o seu objetivo é condicionar o cara, fazer ele acostumar. O corpo está desacostumado com o serviço de arrumar o quarto. Então, nessa hora, não é a hora para fazer um grande diálogo. É a hora para você ser tranquilo, claro. É o seguinte, cara, vai sair se o quarto estiver arrumado. Mas você também quer a autonomia dele. Então, em um outro momento, você vai sentar com ele e vai explicar, cara, por que você não arruma o quarto? Aí deixa ele falar. E depois você traz todo o conteúdo e empresta a sua visão de futuro. Olha, se você criar o hábito hoje de arrumar o seu quarto, você vai criar dentro de você ferramentas que vão fazer com que você seja um grande atleta no futuro. A mesma disciplina para arrumar o quarto, você vai usar para ser um grande atleta. A mesma disciplina para arrumar o quarto, você vai usar para ser um grande motorista, um grande profissional. A confusão está em querer dialogar na hora do condicionamento de curto prazo ou usar a autoridade na hora do bate-papo da conscientização. Então, é nas duas coisas que a gente vai conseguir colocar esse cara no eixo do fazer da vida que ele vai sentindo que a vida está vindo para a mão dele. Aí o tédio vai se dissipando. Aí vai ficando um pouco mais... Ele vai sentindo o gosto de ter responsabilidades pequenas. E aí você, pai, pode trabalhar também o reforço positivo dentro dessas coisas. Porque não é só na base do castigo. Se o famoso ditado combinado não sai caro, você combinou com ele, ele cumpriu, pode dar um reforço positivo. Não é só o castigo dele não ter cumprido que vai fazer ele cumprir aquilo.
Então, o que a gente está dando para você aqui de dica é o seguinte, não é só a questão do tédio, ele precisa entender qual é o papel dele no todo da família. Porque na dificuldade dele de identidade, ele precisa saber qual que é o papel dele ali, qual é o lugar dele ali. Tá joia? Espero que vocês tenham gostado. Fique conosco, semana que vem tem mais um. Obrigado, tchau, tchau.